Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje, novamente, com a nossa reflexão do dia. E hoje vamos falar sobre preconceito. O preconceito é algo que a gente está julgando prematuramente, sem conhecer. Alguém te fala alguma coisa e você julga de acordo com o que você ouviu. Existem hábitos sociais ou educacionais. Exemplo, meu pai olhava para mim naquela época, eu já sabia o que fazer, eu parava, saía da sala quando ele estava com a visita. Então, hoje com o meu filho, eu quero fazer a mesma coisa. Então, eu estou prejulgando que o meu filho tem que fazer daquela forma. Só que meu filho não sou eu. Meu filho é diferente de mim. E outra coisa interessante, os tempos mudaram. Naquela época era assim. E hoje? A forma de educar um filho, ela mudou pelos tempos. Hoje é diferente. Hoje, a criança exige outros métodos de educação. Hoje a criança, ela fala. Ela vai para o diálogo. E a criança ir para o diálogo, você tem que conversar e ver qual é o mundo dela, o que ela deseja. E não simplesmente poldá-la. Porque a partir do momento que eu prejulgo e estou moldando naquela forma como eu fui educado, o que acontece? Ela vai se retrair e não vai conseguir o objetivo pelo que ela veio fazer. Porque ela precisa se colocar para ser orientada. Sem dizer o que ela tem que fazer. Orientada. E a gente vai orientando aquela criança. E ela vai crescendo. Vai poldando quando tem que poldar. Vai dizer não quando tem que dizer não. Vai colocando limites, de acordo com a sua idade. Tem coisas que uma criança de 2 anos não pode fazer. Ela vai poder fazer quando ela tiver 12. Então deixa quando chegar aos 12 anos. Mas sem julgar, orientando, mostrando por que ela não pode fazer isso. Por que isso aqui não pode ser feito? Assim como a gente vê no Evangelho. Jesus julgava alguém? Não. Ele dizia, ele mostrava o caminho e deixava quem escolher. A gente escolhia o caminho. A gente que escolhia para onde eu quero ir. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda ou o caminho do meio. Ele dava os ensinamentos. Então, quem vai avaliar o que é melhor, o que é pior, somos nós. Assim é o processo educacional. Esse é o processo que temos que adotar dentro do nosso convívio social. Não importa se alguém colocou uma regra. O importa se aquela regra, naquele momento, ela tem alguma serventia. Então, Jesus nos mostra esse posicionamento. Moisés colocou determinada regra, olho por olho, dente por dente. Jesus disse, amai uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Colocou a indulgência, o perdão. Então, na época de Jesus, já não era mais viável aquele ensinamento de Moisés. Ele é viável naquele período,
Por quê? A brutalidade, a ignorância da humanidade. Hoje é desnecessário. Hoje não podemos mais ter esse raciocínio, essa forma de agir. É incompatível com o grau evolutivo do ser humano de hoje. O ser humano de hoje já desenvolveu a sua inteligência, a razão, a moral. Então hoje é outra coisa. Então as mudanças hoje é o diálogo. É ouvir o outro, para você saber como vai agir com aquela pessoa. Então a gente vai mudando dia a dia. Nós vamos nos adaptando à nova era, à nova forma de viver. Muita coisa mudou. Olha as mudanças que nós temos aí. Por exemplo, a internet é ruim? Ah, você não pode ficar na internet que é ruim. Depende do que você está vendo na internet. Depende do que você está fazendo na internet. A televisão só tem programas ruins. Então, não temos a opção de mudar de canal? Para procurar algo viável? Algo bom para se ver? Então, não podemos julgar que tudo é ruim. Não podemos julgar uma pessoa e dizer que ela é ruim, porque ela cometeu um ato ilícito. E aí? E a outra parte da vida da pessoa? Qual é o seu comportamento perante os seus filhos, sua esposa? Os seus familiares, seus amigos? Pode ser um comportamento fiel, dedicado àquelas pessoas. Só porque ele errou ali, ele vai ser condenado por aquilo a vida toda. Temos que ter um pensamento mais aberto para não ser preconceituoso. O preconceito não é só da religião. Cada um segue o que quer. Não é só a preferência sexual do outro. O problema é dele, não é seu. Aceita como irmão. Aceita como um ser humano que também está aí procurando conhecimento, procurando viver a sua vida. Nós não temos nada a ver com a vida do outro. A responsabilidade pela vida dele é dele. Ele pode ser o que for. Tem um bom caráter, se tratou bem, com respeito, respeita as pessoas. Ele pode ter a opinião dele diferente da sua. Pode respeitar no diálogo com você. Você não precisa considerar inimigo porque a pessoa pensa diferente de você. Porque aí entra o preconceito. E assim a gente vai aprendendo a viver melhor. Aí é a humildade. É ser humilde. Entender que porque eu penso algo de uma forma, que o outro tem que ser igual a mim. O outro pode ser diferente. Ele pode se entender comigo e eu com ele. Quantas vezes nós não aprendemos com o contrário? Com um pensamento contrário ao nosso. Nós vamos ver o outro lado. A moeda não tem cara e coroa? Temos que aprender a olhar os dois lados para seguir o nosso caminho. Nós temos que sentir, temos que ter a doença para a gente valorizar a saúde. Não é assim que Mestre ensinou a gente? Então, sem preconceito nenhum com o que acontece. Não vale a pena. Então, a coerência que nós temos que seguir, sempre, sem o pré-julgamento. O outro está fazendo, pode acontecer isso, não sei se vai acontecer. Eu não posso saber o futuro. Deixa as coisas acontecer. Na nossa própria vida. Olha, isso não vai dar certo.
Por que que não vai dar certo? Você nem tentou. Então, por quê? Assim, a gente usa o pré-julgamento o tempo todo. Então temos que entender cada coisa ao seu tempo. Elas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Mudou a época, então vamos nos adaptar à nova época. Vamos adaptar à internet. A internet não é ruim. Depende de como usamos a internet e para que usamos. Qual é o fim que damos a esse uso? O que estamos produzindo com a internet? Então não podemos ter um pré-julgamento que a internet é ruim, que o aparelho celular é ruim. É como a gente usa, sempre. Então não devemos ter uma ideia pré-concebida de tudo, mas sim estudar, avaliar, analisar com muito cuidado e saber o que fazer. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.